Vou começar a aula de hoje, tá? Ei, acabou. Nossa, vocês conversam demais, gritam. Não, engraçado é que o Brasil é professor desse tamanho. Ó, então vamos. Peguem a apostila na página 41 para eu começar a correção. Já foram 20 minutos de aula, hein? 20 minutos. Aluno entrando agora, ó. Página 41, na página 41 tem o texto, né? Então, é a partir da 42 que começam as questões. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? A viagem a Lages, em Santa Catarina. Sim. A viagem a Lages, em Santa Catarina. Eu só coloquei a viagem a Lages, professora. Acrescenta, coloca a sigla de Santa Catarina. Tá bom. Se escreveu, não tem problema. A resposta está Santa Catarina por extenso mesmo, não é a sigla. Número 2. No início do texto, ele expõe seu ponto de vista apresentando a opinião de outro cronista, Rubem Braga. Qual é a opinião sobre como olhar uma cidade? Pela primeira vez em 1900. Saí pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que era coisas surpreendentes. Vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Tá certinho. Tá certo. Escreva aí, Felipe. Vale a pena sair pela primeira vez. Vale a pena sair pela primeira vez. Pelas ruas de uma cidade estranha, vírgula. Achando que ali vão acontecer. Pelas ruas de uma cidade estranha, vírgula. Achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, vírgula, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Escreveu tudo? Isso. Letra B. Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? Toda cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira. Toda a cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira. Letra C. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? Acrescento, concordo. Acrescento, concordo. Letra, número 3. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Quando ele encontra uma malha que cobre a escola. Oi, pode falar. Qual a letra B? Toda cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira. Então, em que momento que aconteceu isso na letra número 3?
O fato de a malha que cobre a escola em reforma ser do tom azul do céu, ou ainda a semelhança entre a malha inflada pelo vento às velas de um navio. Seria esse elemento. Quem não colocou pode falar, pode colocar que eu vou repetir aqui, tá? O fato de a malha... Não, a letra C, eu estou na número 3. A letra C acrescento. Vocês ficam dormindo no ponto? O fato de a malha que cobre a escola em reforma. O fato de a malha que cobre a escola em reforma ser do tom azul do céu. Pode repetir, por acabei de apagar. O fato de a malha que cobre a escola em reforma ser do tom azul do céu, vírgula, ou vírgula, ainda vírgula. A semelhança entre a malha inflada pelo vento, a semelhança entre a malha inflada pelo vento, as com crase velas de um navio. As com crase velas de um navio. Ou, depois de ou. Isso. A semelhança entre a malha inflada pelo vento e as velas de um navio. O fato de a malha como... O quê? Vou escrever errado, tá? Eu estou compartilhando a tela, ô Matheus. Não dá para enxergar para mim. O fato de a malha que cobre a escola em reforma ser do tom azul do céu, ou ainda a semelhança entre a malha inflada pelo vento, as velas de um navio. Então, aqui ocorre duas comparações, né? Daquela malha parecer com o azul do céu e também de parecer com pelo vento aqui, as velas do navio. Ninguém marcou a ficha do lanche. Então vai, agilizem aí. Tá aí, Maria. Acho que não. Não, pode ir. Eu vou pegar. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente aconteceu ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. É uma situação real, tá? Existiu essa escola que estava em reforma, ela estava coberta por uma malha azul, só que isso desencadeou o que? A imaginação dele. Foi a partir desses elementos que ele observou naquela cidade, foi a partir disso que ele escreveu a crônica, tá? As crônicas, elas são escritas pensando nessa lógica aqui. Eu vejo uma situação e, a partir daquela situação, eu crio uma história. Por isso que aqui é real, tá? Então, coloquem aí. A situação é real, ponto. A situação é real, ponto. Porque a escola em reforma. Aí aqui eu vou ter que mudar, tá? Porque senão vai ficar estranha a resposta. Ah, professora, agora eu consigo. Ué, apaga. Não, vai, mami. Eu vou. Eu vou? Cadê o lanche? Coloquem aí. Caraca, o Jonathan vai cair. Parece aquele bêbado. A situação é real, ponto. Porque existia uma escola que estava em reforma
coberta por uma malha azul. E não precisa acrescentar isso. Fato, existia uma escola em reforma que estava com uma malha coberta, uma malha azul coberta, estava coberto por uma malha azul, quer dizer. Fato que desencadeou a escrita da crônica. Professora, eu não tô em reforma. Acho que você pode anotar aí, e aí, eu vou levar a pegar seu lanche. Está coberta por uma malha azul. Eu vou pegar. Aí. Fato que desencadeou a escrita da crônica. Número 5. O cronista utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Formas de tratamento seriam os pronomes de tratamento, tá? Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento são Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Senhor, Senhora, Senhorita, você, tá? No texto foram encontrados você e Senhor. Você e Senhor. Coloca aí, Nicole, letra A da número 5, você e Senhor. Poderia ter, tipo, ordem direta? Como assim? Obrigada. Não tem como dizer assim direto. Você é uma forma direta, então. Porque senhor é uma forma direta. Não, é assim. A palavra Senhor, Senhora, não é questão de ordem direta e indireta. É uma questão de respeito. Quando eu me refiro a uma pessoa que é mais velha que eu e utilizo o pronome de tratamento senhor ou senhora, eu estou mostrando o quê? Demonstrando respeito por essa pessoa. É educado. É uma forma, ele é um termo formal para se utilizar para determinadas pessoas, né? Quando eu utilizo você, ocorre o quê? Uma informalidade, tá? Então, você é informal e o senhor é formal. Porque ele tem esse tom de respeito, né? Mas tem gente que não gosta de chamar de senhor, senhora. Oi? Tem gente que não gosta de chamar de senhor, senhora. Mas aí já é outra história. A gente não gosta, pronto. Ó, eu vou falar isso por mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu me incomodava quando os alunos me chamavam de senhora. Eu me sentia velha, né? Aí eu fui acostumando, eu me acostumei com a forma dos alunos se referirem a mim, né? Porque é uma forma de, inclusive, se impor respeito. Você utilizar você aceitar esse senhor, né? Senhora. Porque quando o aluno trata como você, então dá uma ideia de equivalência, né? Falta um pouquinho nessa questão do respeito. Eu não me incomodo, eu não chamo minha mãe de senhora. Eu só chamo a minha avó de senhora. Eu também. Se eu não chamo a minha mãe de E olha que às vezes quando eu vejo sai em você, é costume. senhora. Por quê? Sabe por quê? Porque minha mãe não gosta de ser chamada de senhora. Já vai Então é de criação. A minha mãe não gosta, então a gente se criou assim, não utilizando o senhor e senhora. Então, o que acontecia? A gente ia, por exemplo, na casa de pessoas, né, da família e tudo mais velhas, e era aquele sofrimento. A mãe tem que falar senhora, né? E agora eu falo senhora, eu vou você. Aí, então, mas isso é uma questão de costume. Cada família trata de uma forma. Por isso que eu falo, a palavra senhor e senhora tem esse peso de respeito mesmo, né? Só que há pessoas que não gostam. Tem, por exemplo, a questão de pedir bênção. Todo dia isso. Cara, eu ia na casa dos meus parentes lá em Jardim. Professora? Só um pouquinho, eu ia na casa dos parentes das minhas tias, avós em Jardim. Eu pensei que eu tivesse que pedir bênção, né? Porque é mais velhas e tudo mais. Não gosta. O meu tio não gosta, porque ele se sente velho. Mas é mesmo? Entendeu? Mas é uma bobeira deles. Mas a mesma coisa o senhor e senhora. Tem gente que não gosta. A minha mãe não gosta.
Aí eu me acostumei. Hoje eu nem ligo, me chama de senhora, para mim, eu não falo você, eu nem esquento mais. Mas no começo foi difícil. Eu me acostumar. Pode falar, você que estava querendo falar. Ô, professora, quando eu era pequeno, assim, né, eu ia na casa dos meus avós paternos, eu dava beijo pra todo mundo, chegava até que eu dava beijo pra minha mãe e pro meu pai. Estranho. Dá vergonha, porque quando você chega, você não sabe se a pessoa quer receber, quer que peça a benção, e você não pede, fica feio. Se você pede, a pessoa não quer, fica feio. Fica muito estranho. A irmã mais nova da minha mãe, eu não preciso chamar ela de tia, nem no segundo dia, nem chamar de porque ela tem a idade próxima à sua, não é? Não, ela tem 18. Mas é estranho isso. Eu chamo ela pelo nome, quando ela for ser a minha mãe. Eu não sei falar muito. Ela fala mamãe. Letra B, número 5. Letra B, número 5. Nossa, Explique. Hã? Você e Senhor. Oi? A letra B, letra A da número 5. Você e Senhor. Explique o uso que ele faz dessas formas. São mais formais ou mais informais? Em que situações ele usa cada uma delas no texto? O que motivou essa diferença nas formas de tratamento? Ó, vocês podem ver que são 3 perguntas, né? São mais formais ou informais? Você é informal e senhor é formal, tá? Vocês podem colocar assim. Os pronomes de tratamento. O pronome de tratamento. Você é mais informal e senhor formal. Coloquem em conta, escrevam assim. O pronome você foi utilizado quando o cidadão, o pronome você foi utilizado quando o cidadão começou a falar com ele. O pronome você foi utilizado quando o cidadão começou a falar com ele. E o pronome senhor passou a ser utilizado. E o pronome senhor passou a ser utilizado quando o cidadão imagina que Pelanda é um poeta. Tá? Quando imagina que ele é um poeta. Então, por exemplo, igualdade. Eu sou um cidadão e ele é um cidadão qualquer, né? Então, você, tratamento você. Quando ele imaginou, quando ele pensou que o Pelanda era um poeta, ele é poeta, né? Então, eu preciso falar com ele com uma forma mais respeitosa. Por isso que ele utilizou o termo você, senhor. Espera um pouquinho. Tá muito apertado? Uhum. Número 6, releia. Acho que o Braga não era bem um otimista, e nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia é o verbo ser. Com o verbo ser acho que ele e eu não somos otimistas. Explique a concordância verbal. Por que utilizou somos? Você pode falar? Deixar o verbo ser no plural. Plural. Pode falar. Eu coloquei somos, concordo com ele e eu. E ele e eu é igual a nós.
Não, é assim. Quando nós temos um sujeito composto, em que um dos sujeitos é a primeira pessoa do singular, eu sou obrigada a colocar o verbo na primeira pessoa plural, tá? Então, coloquem assim, quando há duas pessoas do discurso diferentes, duas pessoas diferentes do discurso diferente, quer dizer, quando há duas pessoas do discurso diferentes, em que uma delas está na primeira pessoa do singular, quando há esse A do verbo haver, tá? Coloquem o H aí e um acento agudo. Quando há duas pessoas do discurso diferentes, em que a primeira pessoa, em que uma delas é a primeira pessoa do singular, o verbo vai para a primeira, fica na primeira pessoa do plural. O verbo fica na uma delas. primeira pessoa do plural. Quando há duas pessoas do discurso diferentes, dos discursos diferentes, em que uma delas está na primeira pessoa do singular, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Tá? É obrigatório. Por exemplo, se o sujeito é composto, se é composto plural, você já tem aquela ideia de plural, não é? Eu estou falando de mais de uma pessoa, plural. Agora, existe uma delas que está na primeira pessoa do singular, que sou eu. Eu mais uma pessoa. Então, o verbo precisa ficar na primeira pessoa do plural. Número 7. O texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando? A indicação do autor e a data da postagem precedem o texto. Precedem o texto. E a indicação do autor ficou faltando. Coloca aí no final. A indicação do autor e da data da postagem precedem o texto. A indicação do autor e da data da postagem precedem o texto. Eu coloquei assim, professor. O nome e a data de postagem. Tá bom. De publicação. Pode ser. Número 8. Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? A Rubem Braga. Ao autor. Na verdade né? Aqui. Ao autor do blog. Ao autor do blog. Ao autor do blog. Letra B. Marquem X nas duas primeiras. O texto destina-se ao cronista e o texto dos leitores do blog tem acesso ao comentário e podem, inclusive, comentá-lo, tá? Quando tem esses blogs, vocês podem fazer comentários, né? Letra C. Qual é a intenção comunicativa fundamental do comentário lido? Criticar, elogiar, fazer perguntas ou sugerir algo? Elogiar. Elogiar. A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Explique. Isso, reforça, vírgula, porque elogia o texto. Está certa sua resposta, tá? Reforça, vírgula, porque elogia o texto. Porque elogia o texto, tá certo. Número 9. No comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista. Com base em argumentos, assim respondo. Os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais? Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas?
retomam a ideia de que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida. Retomam a ideia de que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida e, vírgula, às vezes, vírgula, esse às vezes tem crase, tá? Às vezes, vírgula. Tá. Surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida. Já vou. Se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida. E, vírgula. Às vezes, vírgula. Ao andar pela própria cidade, ponto. Também retomam a ideia. Como? O que você falou? Eu falo para falar o meu, mas o que você está falando? Também retomam a ideia de que não é preciso ter tudo o que deseja. Bom. Não sei se eu coloco essa parte final. Tem espaço aí? Não. Eu escrevi no meio da anunciada a outra pergunta. Eu posso falar minha resposta, professor? Pode. Eu coloquei assim, a ideia de que surpreende visitar uma cidade conhecida, o resto que você falou. Tá certo. Letra B. No quarto parágrafo, o autor explica como começou a ler o blog de Pelanda. Quais são os dois motivos que ela apresenta para ter se tornado uma leitura constante às crônicas dele? A amiga que indicou e porque tem muita reflexão. Tá certo. Ela percebe nas crônicas dele um convite à reflexão e identifica-se com os comentários que ele faz. Então, no texto dele há muita reflexão e também ela se identifica com os comentários que ele faz. Não é porque a amiga... geralmente você vai ler alguma coisa, vai seguir alguém, né, por uma identificação, né, com aquilo que aquela pessoa escreve ou por aquilo que aquela pessoa fala. Ela percebe nas crônicas dele um convite à reflexão e identifica-se com os comentários que ele faz. Tem como que é o nome dele? Quer dizer, eu não sei o nome dele. Ele é crítico de música, cantores, né? De cantores. Ele fala da voz, do arranjo e tudo mais. Só que ele fala mal de todo mundo. Dificilmente, eu sempre vejo no TikTok, né? Todo mundo canta igual o Rodolfo, que é a dupla do momento, por conta do Rodolfo ter participado do Big Brother. E ele falou mal do Rodolfo, ele falou que ele canta meio parecido com o Jorge, ele fala a linha Jorge, estilo Jorge. E ele falou assim, só que ele falou bem do Israel, ele falou o Israel, não, ele falou, nem sei quem que é quem faz a segunda, eu sei que quem faz a segunda voz, ele não sabia diferenciar quem que era o Rodolfo e quem que era o Israel. E ele estava criticando. Não, mas ele critica a voz, ele não critica a pessoa, né? Aí ele pegou e falou assim, ele disse que o Israel, ele passeia, quando está fazendo a segunda voz, ele passeia com a segunda voz.
E é bem semelhante, o segunda voz pouco aparece, né? Até todo mundo fala, o Marrone não canta. Ninguém vê o Marrone cantar, quem canta é o Bruno. Tem muita essa crítica, né? E dele, ele falou bem do Israel. Pode vir nos comentários, eu não ligo, não. Ele tá nem aí. Eu nem sei se ele canta nem nada. Eu nunca vi aquele homem, não sei nem o nome dele, mas ele critica todo mundo. Aí eu sempre escuto para ver o que ele vai falar, né? Às vezes eu concordo, às vezes não. Aí depois que eu comecei a prestar atenção no Israel fazendo a segunda voz, ele faz isso mesmo, ele passeia, fica bonita a voz. Aparece bastante a voz dele. Número 7, né? Não? Hã? Meu TikTok eu só uso para assistir vídeo, eu não. Eu. O meu TikTok é só para eu ficar assistindo vídeo, eu não posto nada. Número 10. Provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs ou redes sociais. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou pela objetividade. Explique. Subjetividade, tá? Porque comentário você vai falar o que você acha a respeito daquilo que você leu. Então, é subjetivo, tá? Não é nada técnico, né? Quando é técnico, ele é objetivo. Número 11. Qual termo organizador? Letra A. Indica que uma ideia será somada a outra já mencionada e que as duas ideias levam a uma mesma conclusão. Qual vocês colocaram? Então, por que ou além disso? Então, além disso. Além disso. O que indica uma conclusão é então, tá? E o que indica motivo, por quê? O porquê sempre vai trazer essa ideia, o porquê tudo junto, sem acento. Motivo, causa, tá? Então, letra A, além disso, letra B, então, que é a conclusão. Eu poderia substituir por logo, por exemplo. E a letra C, por quê? Número 12. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Explique a concordância verbal de surpreender nesse enunciado. Por que utilizou surpreendeu e não surpreendemos? Já que o pronome é nós. Primeira pessoa plural. Porque dá ideia de exclusão. Qual de nós? É só uma, não é todo mundo. Todos nós. Não. Eu sei que é no singular, mas por que não foi utilizada? Então, porque dá ideia de exclusão. Porque concorda com o pronome qual e não com o pronome pessoal do caso reto. Oi? Tá, mas mesmo assim dá ideia de exclusão. Pode acrescentar. Tá? Nós. Quarenta e 47, tá? Organize as ideias. É um texto publicado em jornal com certa regularidade. Aqui está falando sobre o texto da Alice no Reino do iPad, tá? Que nós já lemos. Qual é um texto publicado em um jornal em certa regularidade? Qual dos trechos? Terminei a última coluna perguntando. Inspira-se em assuntos do cotidiano, em fatos divulgados na mídia e discutidos pela sociedade. Passada a emoção pela perda de Jobs. Se é argumentativo, discute uma ideia, apresenta uma opinião a ser defendida. Mas a cultura artística e literária é indispensável para avançar a humanidade. Letra C, tá?
A aproximação entre cronista e leitor, a resposta, eu antecipava, é discutível. Tá? Quando... Ah, eu não trouxe. Eu não sei. Eu acho que eu esqueci. Deixa eu pegar aqui rapidão. Deixa eu aproveitar. Eu tô muito quando eu desconversar, não sou Ó, eu vi que teve gente que não respondeu aqui os pronomes, tá? Então, coloquem aí. Os pronomes possessivos que correspondem à forma singular. Primeira pessoa. Meu, minha. Meus, minhas. Vocês podem fazer assim na hora de escrever. meus, minhas. Meu, aí é isso. Meus, minhas. Em todos, tá? Singular. Esse aí também vão no singular, não? Esses também vão no singular, tá? Ou só no plural? Não, é que ele concorda com o que eu possuo, né? Então, meus livros. Meu caderno. Não, o plural é para primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles. Gente, olha só voltando isso aqui. A gente já estudou isso aqui. Isso aqui é só a revisão. Quando nós falamos em pronome possessivo, quer dizer o quê? Cada pessoa do discurso vai existir pronomes possessivos equivalentes a cada pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, primeira pessoa singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa plural. Vós, segunda pessoa plural. Eles, terceira pessoa plural. Então, a coluna que está no singular é para as pessoas do discurso singular. Eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira. A coluna que está aí no plural é para os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa plural. Nós, vós e eles. Aí o possessivo, ele está relacionado ao que é possuído. Então, por exemplo, eu vou usar meu, minha. Singular e plural. Meus, minhas, tá? Então, vai ser de acordo com a quantidade do que eu possuo. Se eu possuo uma palavra que está no singular e é masculina, eu vou usar meu. Se eu possuo alguma coisa que está no plural feminino, eu vou usar minhas. E assim eu vou usar para cada um desses pronomes. Então, vai ficar, primeira pessoa, meu, meus, minha, minhas. Professora. Segunda pessoa, oi. Vou ao banheiro, tá? Tá. Segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas. Coloquem o S no final para marcar a forma plural, tá? E a terceira pessoa do singular, seu, seus, sua, suas. Sempre esse S vai marcar a forma plural, tá? Segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas. Terceira pessoa, singular, seu, seus, sua, suas. Aí, na primeira pessoa plural, vai ser nós. Nosso, nossos, nossas.
Nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossos, vossa, vossas. E a terceira pessoa é a mesma, tá? Não muda. É seu, seus, sua, suas. Então, por exemplo, se tivesse uma pergunta, qual pronome possessivo corresponde tanto na forma singular quanto na forma plural? Terceira pessoa do discurso seria, né? Ele e eles, eu utilizo os mesmos pronomes, tá? Ele não muda, não altera. O pronome demonstrativo, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com quem fala, com quem está falando, ou de quem está falando, por exemplo, porque nós temos o este, esta, estes, estas, isto, nós temos o esse, essa, esses, essas, e isso, tá? Então, aqui, este, esta e isto está localizado na localização do tempo presente. Coloquem aí, presente. Esses, essas e isso, passado, futuro, já está escrito aí, e o aquele indica um passado distante. Então, quando eu quero me referir a um passado distante, eu uso aquele, aquela, aquilo, aqueles, tá? Na localização do tempo, este está perto da pessoa que fala. Quem está falando usa este. Este celular, eu estou falando, eu falo este celular. Agora, esse é perto da pessoa com quem se fala. Eu estou falando com o Felipe. Eu quero essa apostila. Eu não posso falar esta. Tá? E está longe de mim do Felipe. Eu estou querendo aquele estojo que está lá com o João Pedro. Então, eu estou falando com ele. Eu sou a primeira pessoa, ele é a segunda. Eu estou falando de uma terceira pessoa. Eu estou falando de João Pedro. Eu quero o estojo do João Pedro. Aquele estojo. A professora é a famosa pessoa que esquece o material em casa. Tá? Na localização do texto, a informação será dada quando eu uso este, quer dizer, informação será dada. E a informação que foi dada, eu uso esse. Tá? Então, escreva aí, informação será dada. Isso daqui tem a ver com a questão de utilizar esses pronomes dentro de um texto, tá? Quando eu vou me referir a um assunto. Não tem. Por isso que está em roxo aí. Número 1. Da hora do texto. Coloquem aí, letra C. Número 2, letra A. Número 1, letra C. Número 2, letra A. As de marcar X eu só vou falar, que já são 8:03 já. Número 3, letra E. Número 4, letra D de dado. Número 5, letra E. De estudioso. Iludida, né? 3E, 4D, 5E. Número 6. Gente, só um pouquinho. Releia o texto, as teixeiras e o futebol e indique o trecho a que se refere o pronome destacado. Às vezes, aquela ou outra teixeira voltava a gritar conosco. Uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. Letra A. É para você colocar, tá? Vocês escrevam letra A e escrevam. Uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela. Uma das teixeiras está dizendo o quê? Que uma delas. Por isso que está. Às vezes, aquela ou a outra. Quem que é aquela ou a outra? As teixeiras, é uma delas, tá? Uma das
Então, coloquem assim. Letra A. Uma das Teixeiras costumava nos passar um pito da janela. Pito. Chamar a atenção. Também tem... Ah, isso daí pode ser... É que eu não li o texto, né? Pode ser de cigarro também. Porque eu vou pitar, né? Eu fizer de cigarro, você está pensando. Agora aqui, letra B. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. Número 17 é nosso, no espaço, e é aquela mesma regra que eu já expliquei na correção. Quando o sujeito é composto. Você vai falar a letra B? A letra B, as queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. Ele perguntou se no singular, no plural, feminino ou masculino. Você flexionou essa palavra no singular ou no plural, no feminino ou no masculino, para concordar com qual termo da oração? Impossível, nós já verificamos todos os encanamentos do nosso apartamento. A palavra está... o pronome, né, foi flexionado no masculino, plural, para concordar com a palavra apartamento, né? Está no singular, masculino, para concordar com a palavra apartamento. Hã? A senhora tinha falado plural, agora falou singular. Não, eu estava lendo aqui. Eu estava lendo enunciado. Eu não falei que era plural, não. No singular. Está no singular, masculino, para concordar com o apartamento. Número 8. Na frase, nosso desejo para este planeta é que todos os seres tenham sua vida preservada. Quais palavras são pronomes? Nosso, pronome possessivo. Este, demonstrativo. Todos, indefinido. Sua, possessivo. Nosso, possessivo. Tem uma classificação? Hã? Tem uma classificação? Mas é a classificação? Tem. Nosso, possessivo. Este, demonstrativo. Todos, indefinidos. Indefinido. Não, este é demonstrativo. Todos, indefinido. Qual que é o outro? Todos? Indefinido. Sua, possessivo. E na letra B, este, todos. Sua. Coloquem traço assim para separar uma das palavras, tá? Este, todos, sua, são pronomes de terceira pessoa. Este, todos, sua, são pronomes de terceira pessoa. Aqui não diz se é singular, se é plural, é só para dizer que é terceira pessoa, tá? Este, todos e sua são pronomes de terceira pessoa. E nosso, primeira pessoa. Tá? Agora, vocês peguem o CA, que eu vou explicar para vocês. Não tem... Primeira pessoa. Me empolguei aqui. 35, 36. Ó, página 36 do CA, parte de gramática, tá? Parte de língua portuguesa. Eu quero que vocês peguem, porque na sequência, assim que eu explicar esse resumo aqui de acentuação, vocês já vão fazer os exercícios.
dentro do item ortografia, tio não é, tá? Não é e nunca foi. O tio, ele é um sinal gráfico que ele tem a função de nasalizar a vogal, tá? É através desse tio que eu mudo, né, o som da palavra. Por exemplo, se eu escrevesse a palavra maçã sem o tio, como que vocês iriam ler? Massa. Sem o tio, não estou falando da cedilha. Massa. Então, esse tio, ele serviu para nasalizar a vogal A, tá? Assim acontecem com as outras vogais, tá? O tio, ele tem a função de nasalizar a vogal. Tá? Então, o tio não é acento. Agudo e circunflexo são os acentos que nós temos, tá? Um para dar o som de vogal aberta e o outro para dar som de vogal fechada, tá? O som de vogal aberta é o acento agudo e de som fechado é o circunflexo, tá? Aí nós temos regras de acentuação. Lembrando, todas as proparoxítonas são acentuadas. Antepenúltima sílaba recebe o acento. A antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Quando nós falamos em sílaba tônica, é a sílaba mais forte da palavra, tá? Nós temos dentro das oxítonas, nós temos regras como monossílabas tônicas recebem acento, tá? Quais são as monossílabas tônicas? Terminadas em A, E, O, seguida ou não de S. Tá? Então, se eu falo nó, não foi seguida de S. Nós foi seguida de S. Então, elas recebem acento por serem monossílabas tônicas. A, E, O, seguida ou não de S. Para as oxítonas, elas também seguem a mesma regra, né? A, E, O, seguida ou não de S. E também nós temos as palavras terminadas em e ens. Também e parabéns são exemplos de oxítonas, tá? Sofá, Pelé, café, tá? Giló, são acentuadas porque elas entram na regra das oxítonas que tem mais de uma sílaba. As paroxítonas são as mais, tem mais, né? Então, são essas regras aqui que apareceram. As palavras terminadas em R, IS, N, L, US, X, PS, ons, uns, uns e ditongos. Então, por exemplo, a palavra história, ela recebe acento por quê? Porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. História. Então, o ditongo é quando ocorre o encontro de duas vogais na mesma sílaba. E, por exemplo, a palavra bíceps recebe acento porque é uma palavra paroxítona terminada em PS. Nível é uma palavra paroxítona terminada em L. E assim os outros casos. Não tem mais o que falar, vocês farão os exercícios, então são poucos exercícios, inclusive. Dando tempo, eu corrijo até hoje isso aqui, tá? São 12 questões. Respondam as questões 1 a 12. Antes de terminar a aula, eu corrijo. Tá? Eu vou corrigir antes de terminar a aula, tá? Quando estiver faltando uns 10 minutinhos, eu corrijo isso aqui. Podem começar.
Daqui 4 minutos eu começo a corrigir. Ó, já vou começar, vamos. Emily, chega. Felipe, silêncio. Ó, número 1. Qual é o tema da notícia? A notícia, ela tem o objetivo de informar, né? Informar que pesquisadores de Israel descobriram uma tecnologia que dá movimento a fotos. Professora, eu coloquei as fotos. Tá, mas ó, o objetivo, fica a dica, prestem atenção que isso daí é conteúdo de prova. O objetivo da notícia é informar, tá? O que ela fez? Ela informou que pesquisadores de Israel descobriram uma tecnologia que dá movimento a fotos. Ô, professora, eu coloquei isso que você falou, eu coloquei Onde foi veiculada a notícia e qual o seu público-alvo? Foi BBC do Brasil, destinada a qualquer leitor interessado em tecnologia, né? Vocês têm que observar o seguinte, o texto, ele é aberto para qualquer pessoa ler, só que não é qualquer pessoa que se interessa em determinado tipo de assunto, tá? Então, pessoas interessadas em tecnologia. Então, a notícia foi publicada na BBC do Brasil e é destinada qual é o objetivo de uma notícia? Informar o leitor de forma clara e direta, informar o leitor de forma clara e direta sobre um ocorrido. Sobre um ocorrido que, nesse caso, é o quê? O desenvolvimento de fotos que dão fotos animadas, né? Para animar fotos. Informar o leitor de forma clara e direta sobre um fato ocorrido, que é o desenvolvimento de tecnologia
Ô, Vitor, quando você coloca no chat, eu não consigo ver, porque eu estou compartilhando tela. Tá? Mas se você colocou semelhante à resposta, não tem problema, tá? O problema é diferente. Porque na hora que eu vou corrigir, eu tenho que ficar olhando. E me dá, ó, sinceramente, eu perco um tempão. Teve dia aqui, semana aqui, que eu praticamente fiquei o dia inteiro só corrigindo exercício. Aí, na hora que eu vou pegar a apostila para corrigir, a apostila em branco, a apostila com alternativa errada, pelo amor de Deus, né? Tá, então, aqui ele vai informar o quê? Sobre o desenvolvimento de tecnologia para animar fotos, né? Número 4. No título do texto, pesquisadores israelenses desenvolvem tecnologia que dá movimento a fotos. Há apenas uma palavra acentuada. Qual que é ela? Dá. E ela é uma monossílaba tônica. E também ela é uma oxítona. Podem acrescentar oxítona, que é importante, tá? Número 5. Considere o trecho do texto e responda por que as palavras até e também são acentuadas. Elas são acentuadas porque são oxítonas terminadas em e em. Elas, a primeiro caso, até, ela é naquela regra. Palavras terminadas em a, e, o, seguido ou não de s, e palavras terminadas em e ens, que no caso é a palavra até. Não. É até? É só a palavra até? Não, também, né? Eu não vi a palavra também aqui. As palavras terminadas em a, e, o, seguido ou não de s, e em. Leia com atenção o trecho do texto a seguir e identifique 5 palavras paroxítonas, penúltima sílaba tônica. Justifique por que essas palavras não são acentuadas. As palavras são pesquisadores, universidade, descobriram, vida e fotos. Tem que ser todas elas, tá? Pesquisadores, universidade, descobriram. Emily, acompanha a correção. Você nem está na página que eu mostrei aqui. Universidade, descobri. Tá. Professora, eu tinha mostrado para a senhora que falou que Israel para passar. Eu não reparei. Pesquisadores, universidade, descobriram, vidas e fotos. São paroxítonas. Eu estava explicando para o João Pedro aqui na carteira, que ele veio aqui. Ó, a palavra pesquisadores, qual que foi a sílaba tônica? Do. Universidade, qual que foi a sílaba tônica? Da. Descobriram. Bri. Vida. Vi. Fotos. Fó. Então, quer dizer o quê? Que todas essas palavras, a penúltima sílaba foi a sílaba tônica. Foi a mais forte, tá? Ela não recebeu acento por quê? Essas palavras não receberam acento? Porque não seguem a regra da terminação que apareceu aqui, ó. Só nesses casos que recebem acento. Se não for nesse caso, vai ficar sem acento, mas não é porque não tem acento que a palavra não tem a sílaba tônica. Ela tem, só não recebeu acento. Existe sílaba tônica, só não recebeu acento, tá? Então, não são acentuadas porque não fazem parte da regra de acentuação das paroxítonas. Não são acentuadas porque não fazem parte da regra de acentuação das palavras paroxítonas. Retire do texto 2 palavras que são paroxítonas e acentuadas. Justifique por que recebem o acento. Também possível. Possível e câncer. Também é oxítona. Tá? São as paroxítonas. As paroxítonas são câncer e possível. Nossa. Câncer é a palavra terminada em R e possível a palavra terminada em L. Tá? Então, coloquem as palavras câncer e possível são paroxítonas e acentuadas, porque a primeira termina com R, em R, e a segunda em L. A número 8 é a letra D. D de dado. A ordem da número 9 é 1,
2, 4. 1, 2, 4. 2, 2. 3. 1, 4. 3, 2. Ó, sofá. Oxítona. Infância. Paroxítona terminada em ditongo. Dó. Monossílaba tônica. Bênção. Palavra terminada em ão. É um ditongo e é ão, né? Memória, palavra terminada em ditongo. Crédito, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Também, oxítona, terminada em em. Fé, monossílabo tônico, terminada em e. Fantástico, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Casório, ditongo. Palavra terminada em ditongo. Número 10. Vem com acento circunflexo. Gabriel e Marcela vêm para a reunião no sábado. Nós temos o verbo no presente do indicativo. No presente do indicativo, para indicar a terminação terceira pessoa singular, é colocado o acento circunflexo para diferenciar do vem sem acento, tá? O vem é terceira pessoa singular, e o vem com acento terceira pessoa plural. Marília e eu andávamos. Tem acento no A, do dá, tá? Andávamos. Andar, pretérito imperfeito do indicativo. Os pesquisadores têm acento circunflexo para marcar a forma plural, terceira pessoa. Nós corríamos, tem acento também no I. Nós temos aqui o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Vem e tem, recebem acento circunflexo para marcar a forma plural do verbo. Terceira pessoa, plural. Hã? Vem, com acento. Andávamos, também tem acento. Dá. Tem, também tem acento. E corríamos, também tem acento. 11. Você notou que todas as palavras usadas para completar as lacunas no exercício anterior são acentuadas. Explique o porquê de cada uma delas receber acento gráfico. Eu já falei, tá? Na letra A e C. Nas letras A e C, os verbos recebem acento para indicar a terceira pessoa do plural. E B e D, por serem proparoxítonas, tá? A e C, para indicar a terceira pessoa plural. B e D, porque são proparoxítonas. E a número 12 são proparoxítonas e por isso recebem acento, né? Ó, proparoxítonas. A 12 escreve: todas as proparoxítonas são acentuadas. Não é para marcar. É só para você explicar porque todas as palavras receberam acento na última penúltima sílaba. Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Terminou. Próxima aula vocês façam aquela atividade, eu vou corrigir em sala, tá? Do CA. Ok. Até a próxima aula, sexta-feira. Podem sair para o intervalo. Tiago. Olá. 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 Vamos ver se o Tiago.
Olá, estou te escutando. Se você quer que eu jogue Minecraft Java, me dê um PC. Ah, cara, eu vou ter que sair. Por causa que eu vou ter que fazer uns bagulho, eu vou ter que ajudar minha mãe. Ok? Ok. Você vai comprar Robux, Thiago? Ok. Falou. Ô, Thiago, a varinha você vai estar na onde, Thiago? Você não vai comprar, não? Eu vou comprar, pô. Calma. Thiago vai virar tryhard. Compra Sirene também. Eu tava querendo comprar silenciosa, mas eu não vou comprar ela, não. Eu vou comprar. Eu só tô esperando os heróis voltar pra loja pra eu comprar. Eu compro a varinha estelar pra você usar com os heróis. Vai virar tryhard. Vai A virar sirene é feia pra caramba. pra você virar tryhard casual. Certeza. Você Terra pega de ali, casal. varinha Terra de casal de coisa de retardado. Faço isso não. herói branco e varinha estelar. Mas tá bom. Falou, cara. Falou.